Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, né? Porque eu marquei com vocês ontem uma live, o dia 16, né, às 20 horas, mas não deu pra gente estar fazendo porque meu celular deu defeito e tudo mais, e acabou que isso atrapalhou, né, o andamento aí da questão da live. Porém, hoje, mais cedo um pouquinho, eu fiz um stories, né, falando aí que eu iria gravar um vídeo e tá postando aí no IGTV para vocês, falando sobre o assunto que seria o assunto da live, né, que é a questão do cancelamento, né, de linhas telefônicas ou de internet, né, sem o pedido ou até mesmo a autorização do cliente, né, quando as operadoras procedem com esse tipo, fazem esse tipo de procedimento sem autorização. Então, pessoal, nós sabemos que hoje em dia a internet, tanto a internet quanto um celular, uma linha de celular ou um telefone fixo, ela é muito importante, porque ela atua, né, na questão dos atendimentos, quando a pessoa trabalha diretamente com clientes, né, via WhatsApp, Instagram, Facebook, e até mesmo pela própria linha telefônica. Então, assim, nós vemos aí acontecer muito a questão desses cancelamentos, né, quando a operadora faz um cancelamento sem a solicitação do consumidor, né, o quanto isso gera um desgaste, né, tanto econômico, pela questão que o consumidor muitas vezes, por utilizar a internet, utilizar o telefone para estar atendendo seus clientes, está utilizando ali como meio de ferramenta, uma ferramenta de utilidade para o seu trabalho, como também é um desgaste moral, né? Esse desgaste de tempo, né? Para estar aí correndo atrás de efetuar esse procedimento de reaver a linha, reaver a questão da internet e tudo mais, né? Então, o que acontece? Isso aí vem gerando aí algumas até polêmicas mesmo dentro do direito do consumidor, porque quando eles fazem esse cancelamento sem a questão da autorização ou próprio pedido do consumidor, eles entram na questão do dano moral e dano material. Então, essa medida, né, digamos assim, do dano moral e dano material acaba que é passada para o juiz, né, através de um advogado e tudo mais, e o juiz vai ali mediar a situação e ver o que foi o desgaste do consumidor dentro do dano, né, em si causado. Então, o dano material seria aquele dano do consumidor que deixou de ganhar, que ele utiliza aquela linha em questão da sua empresa ou a linha própria mesmo para estar trabalhando, e o que ele deixou de ganhar com isso, né? E o dano moral é toda esse correr atrás, né, digamos assim, para estar reavendo essa linha, reaver o plano de internet cancelado, né? Então, isso aí é muito, no caso vai ser medido ali, né, pelo juiz, de forma que seja coberto, né, que cubra esses valores perdidos aí pelo consumidor e esse desgaste gerado, né. Pela Anatel tem uma questão aí que é colocada, que não pode haver esse cancelamento, né, a não ser na questão da inadimplência, né? Até mesmo porque é uma utilidade hoje considerado uma utilidade, digamos assim, necessária, né? A internet, o telefone, então é uma necessidade do dia a dia. Então a Anatel entende que esse cancelamento, a não ser por questão de inadimplência, ela não pode haver de maneira alguma. Nos artigos ali entre 29 e 32 da Anatel, né, ela ressalta a questão da suspensão de serviço. O que seria isso? Aquela suspensão ali que interrompe, né, a interrupção daquele serviço por um determinado tempo, vamos supor 24 horas, 48 horas, um tempo aceitável. Mas ela coloca também, né, ela cita as hipóteses que se pode estar fazendo isso,
que é, por exemplo, aqui eu não vou conseguir citar todas, que são muitas hipóteses, mas digamos assim, por uma manutenção numa linha, uma manutenção num aparelho, por exemplo, quando você tem um roteador que está estragado, aí ela pode suspender aquele período ali de 2 dias, por exemplo, e para depois estar voltando ali com um novo aparelho para você, para continuar a sua internet funcionando, ou no caso de um aparelho telefônico, né, da mesma forma. E pessoal, isso aí é assim, se interrompeu 48 horas, essas 48 horas interrompidas, ela não pode ser cobrada no valor da sua fatura, tá? Então é muito bom o consumidor se atentar a isso aí, porque se ele teve algum tipo de problema que interrompeu o serviço por 48 horas, um exemplo dado, não pode ser cobrado, tá? Um caso de interrupção também, por um caso fortuito, né? No caso aí de uma tempestade, que cai, por exemplo, um raio na rede, e aí ela precisa de um tempo para dar manutenção nessa rede, então normalmente 24 a 48 horas também, então acaba interrompendo, e da mesma forma ela não cobra essas 24 a 48, tá? Mesmo assim ela não cobra. Então assim, é bom a gente se atentar a isso aí, tá, pessoal? Então assim, eu queria trazer um pouco isso para vocês nessa questão aí, né? Porque a legislação, tanto a Anatel quanto a Lei Geral do Consumidor também, né? O Código de Defesa do Consumidor, entende essa questão do serviço aí essencial, né? Que é um serviço essencial, e que as interrupções em si elas só podem ser aquelas previstas em lei, ou então na questão do cancelamento por inadimplência, né? Aí normalmente é de 30 dias ou mais a inadimplência. Aí às vezes costuma haver alguma uma ressalva aí nessa questão para cancelamento por parte da empresa mesmo. Então vamos ficar mais atentos a isso aí, pessoal, para a gente não ter os nossos direitos aí, né, arrebatido aí e sofrer as consequências, digamos assim, sem que a gente recorra, né, para ter uma garantia ali de benefício para nós. E o que acontece? Quando acontecer esse tipo de problema, você pode entrar em contato diretamente com a operadora, no caso, né, do serviço, que é telefonia ou internet, para estar corrigindo. Se caso essa operadora não venha corrigir esse problema, você pode estar pegando e indo no Procon com todos os seus dados, né? Se é você o titular da linha ou o titular da internet, vai no Procon e entra em contato com eles lá, né? Para ver as possibilidades, porque normalmente pelo Procon resolve administrativo, né? A parte administrativa. Então acaba resolvendo por lá mesmo. Porém, se caso houve um dano, né, causado aí um dano material, por exemplo, porque o dano moral a gente aí parte do consumidor, se ele quiser entrar com um dano moral, o próprio Procon já pode encaminhar ele para um juizado especial, por exemplo, né, para estar entrando com um dano moral. Porém, o dano material, se houver, aí seria mais uma tratativa diretamente com um advogado. Porém, também existe os juizados especiais, que atendem essa parte do consumidor sem a necessidade de um advogado, né? O próprio consumidor pode estar indo lá no juizado especial e resolver o problema sem a necessidade de um advogado. Porém, normalmente as pessoas têm mais segurança contratam um advogado. Então, fica a critério aí do consumidor em si, né? Se ele acha que deve contratar um advogado, ele contrata um advogado e entra com pedido de dano material, dano moral. Mas fiquem cientes disso aí, que o juizado também ele não é um requisito aí necessário ter um advogado, né? Até no caso das causas até 20 salários mínimos, é bom sempre ressaltar isso aí, porque acima disso é necessário advogado, e normalmente não entra pelo juizado, já entra pela vara civil direto. Então, até o juizado especial ele atende as causas até 20 salários mínimos, sem a necessidade de um advogado estar representando ali o consumidor, tá? Então, assim, pessoal, era isso mesmo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha deixado mais ou menos claro aí essas circunstâncias, né, que acontecem no dia a dia, tá? E vou marcar uma live aí com vocês, que agora eu estou com um aparelho
novo aí, né? Então eu vou conseguir estar fazendo live para vocês direto aí, sem que haja problemas aí da questão do aparelho, tá? Então fiquem com Deus, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.